De volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco o deputado estadual Raimundinho da Saúde, do Podemos, para falar das últimas movimentações na Assembleia Legislativa. Bem, nesta terça-feira foi colocado em votação o veto do governador ao projeto de lei do ProSaúde. Esse veto foi derrubado por 22 votos dos 24 deputados e o principal articulador dessa derrubada do veto foi o deputado Raimundinho da Saúde, que desde o início desse processo se colocou na defesa dos trabalhadores do ProSaúde, que, aliás, estão sendo demitidos e, ao que tudo indica, vão continuar demitidos. Deputado, todo mundo acompanhou, né? Quem acompanha a política, esse processo todo, o desfecho de ontem na Assembleia, mas o governo já dá sinais de que vai continuar demitindo os servidores do ProSaúde e que pode levar esse assunto ao judiciário. Como é que o senhor avalia a situação depois desse veto derrubado? Primeiro, boa tarde, Rogério. Boa Obrigado tarde. pelo convite. Dizer que agora, a partir de ontem, o governo tem 48 horas para sancionar. Em não sancionando, o presidente da Assembleia, ele fará. Tem que fazer, que já foi votado, tem que fazer. Eu fiquei muito contente que hoje eu soube que o governador não vai recorrer. Me disseram já, uma fonte nossa aí, que o governador disse que não vai recorrer e se tiver que recorrer, que seja justiça. Pedido de sei o que eles vão alegar. Já fico feliz nesse sentido. Mas nós temos um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, que não é de agora, com muito embasamento jurídico. A gente não fez um projeto da noite para o dia. Até na minha fala hoje na Assembleia Legislativa eu coloquei o projeto como o ProSaúde como estava, o projeto ProSaúde como estava na Assembleia Legislativa, ele era inconstitucional. Porque ele foi para a Assembleia Legislativa, foi aprovado lá dentro, sancionado pelo governador do estado, e esse tipo de empresa público-privada não existe na nossa Constituição. Então ele era inconstitucional. Agora fizemos o contrário, nós não criamos nenhum projeto de lei, nós apenas consertamos aquele projeto que já existia, tornando ele, de fato, o que a nossa Constituição Estadual diz, em uma empresa pública. E com relação às demissões, quais são as informações mais recentes? As demissões têm cessado, diminuiu bastante. Agora, com a aprovação da lei, nós acreditamos que ela irá parar, e não parando as demissões, nossos advogados entrarão com recurso da Justiça essa semana ainda. O que impressionou também nessa votação foi o resultado. 22 votos pela derrubada do veto, a oposição votou, o que era natural, mas a base do governo também. E o senhor quem articulou com os deputados esse voto. Como é que foi isso, deputado, para convencê-los? Porque foi uma situação histórica, né? O governo nunca tinha sofrido uma derrota dessa proporção na Assembleia Legislativa. Eu não coloco como derrota do governo, eu coloco como um ganho do trabalhador, ganho da sociedade e ganho do próprio governo. O governador terá em suas mãos, o próprio governo terá em suas mãos, profissionais qualificados que trabalham já ali há muitos anos. Então é um ganho para o governador, é um ganho para o trabalhador, porque o trabalhador que está lá, ele vai estar continuando com a sua vida funcional, dando condições de vida para a sua família. E a sociedade, que vai ter profissionais qualificados para trabalhar. Eu espero que daqui para frente as coisas continuem na sua mais inteira normalidade, sem nenhum tipo de retaliação para cima do pessoal. A votação que aconteceu por unanimidade foi muito boa, porque a gente vem articulando isso há muito tempo. Os funcionários do ProSaúde lotaram aquela casa ali, a casa estava lotada de profissionais. Vem feita uma campanha nos grupos de WhatsApp, diretamente nos celular dos deputados, nos e-mails, nos Facebook dos deputados, para que eles se comovessem e entendessem a situação. Nós também conversamos pessoalmente com cada um deles. E os deputados que ali estão nessa legislatura, tanto de base como de situação, eles entenderam a necessidade da continuação dos empregos. E o deputado Daniel Zen também fez um papel ali fundamental, onde ele não colocou, vamos dizer assim, a faca no pescoço de ninguém, dizer não vota, praticamente liberou a base. Deputado, outro projeto polêmico foi o da terceirização da saúde, as OS, né, a criação dessas instituições para gerir unidades hospitalares, UPAs.
E esse projeto foi derrotado. Foi a votação em plenário, foi derrotado, o que foi uma surpresa, porque a oposição com menos votos, naturalmente ia votar contra, mas seria derrotada pela base. E o projeto não foi aprovado. Como é que o senhor avalia esse resultado? Como é que o senhor votou? Eu votei contra a terceirização. Por que eu votei contra? Sou funcionário da saúde há 28 anos, né, sou deputado, no meu nome tem Raimundinho da Saúde. É um nome muito significativo nesse sentido. E nós temos discutido muito com os sindicatos, com os conselhos de classe, conselho de saúde, aonde viu que a Secretaria de Saúde tentou colocar essa OS de uma forma de cima para baixo. O próprio MP, o Ministério Público do Estado, pediu mais de 30 recomendações para que se fosse feita essa OS. Uma delas é a lei, tem que regulamentar no Estado. Só que antes de fazer essa lei, nós tínhamos outras questões que teriam que acontecer antes. Por exemplo, o mais importante seria as audiências públicas. Fazer audiências públicas tratando com o funcionário, com a população, esclarecendo, coletando inclusive subsídio para fomentar a lei. Sim. E aí faríamos uma lei em discussão com todas as categorias. Eu tenho dito, inclusive, aqui nesse programa, que eu não sou contra que venha a OS, mas nós temos que discutir ela. Nós temos que saber qual é o propósito, como vai ser a fiscalização desse recurso, que não é pouco, que vai estar lá dentro. Nós temos que saber qual é a forma de contratação desses funcionários que vão entrar através da OS e uma série de coisas que não ficou esclarecida, né? E eu mesmo pedi, eu provoquei a audiência pública, onde não apareceu ninguém da CESAC, apareceu o Ministério Público, sindicatos, associações, conselhos, e não veio ninguém da CESAC, nem mandaram representante. É um total desrespeito com a própria Assembleia Legislativa. E nós votar numa questão dessa, sem ter uma discussão nem com a Assembleia, nem com a Comissão de Saúde, quer dizer que eles não têm tem algo aí por trás desse negócio. A votação, o projeto de lei sendo derrubado no plenário, agora, se houver, só no ano que vem, aí vai ser um novo governo. Com certeza. Esse projeto também, ele teria que ser, antes de ser apresentado, ele teria que ser apresentado uns 2 anos antes da eleição. Não dá para você fazer um projeto desse a 6 meses de uma eleição estadual. Né? 6 meses aí de um pleito que vai ser um pleito muito disputado. E pode virar isso aí uma barganha política de alguns candidatos, pode virar isso aí uma outra situação que vem, inclusive, prejudicar o sistema público de saúde. Deputado, depois dessa movimentação toda dessa semana, surgiram algumas críticas aos deputados da base de que só votaram a favor dos trabalhadores em ambas as situações porque se trata de um ano de eleição e que estão de olho nos votos. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Eu creio que não, A população está pedindo políticos diferentes. A população está de olho em seus candidatos, em quem elas votaram e em quem elas querem votar. E se nós que estamos lá no parlamento não olharmos para a população e ter esse olhar que a população está tendo do parlamento, a gente vai acabar no mesmo descrédito que está o Congresso Nacional, a Câmara Federal, que ninguém confia mais. É aquilo que eu tenho sempre dito e volto a repetir. Não é porque eu sou de base que eu tenho que votar sempre sim para tudo. Não é porque eu sou de oposição que eu tenho que votar não para tudo. Nós temos que olhar primeiro a população que precisa da gente. Qual é o interesse da população nesse sentido? Para que nós possamos dar o nosso voto em consonância com o desejo da sociedade. As suas posições, deputado, sempre despertaram críticas, né, aos defensores mais ferrenhos do governo e, inclusive, sugerindo que o senhor se comporta como um deputado de oposição. Nesse sentido, o senhor tem planos de sair da base? Quer dizer, essa sua posição independente faz com que o senhor tenha simpatia de lideranças da oposição? Na realidade, eu ouço e converso com todo mundo. Já me chamaram para uma conversa, né, de partido de oposição, já sentei com senadores de oposição, né, e estamos conversando, eu não fechei porta para ninguém. Né? Nós estamos no nosso partido, como eu falei, que tem um problema nacional, que o nosso presidente nacional não quer coligar com o PT no Acre, e nós temos que ouvir também a nacional. E essa questão toda, ela vai se desenrolar até o dia 6 agora. É uma questão muito preocupante, nós temos aí, mas eu não quero, de maneira nenhuma, abandonar o Marcos Alexandre numa candidatura dela. O governador Tião Viana está encerrando seu mandato. Eu tenho certeza que o Marcos Alexandre
ele sendo um governador, ele será um bom governador. Agora temos que olhar todos os lados, nós não podemos fechar a porta para ninguém. Deputado, agora é o último ano de seu mandato e o senhor defendeu várias bandeiras ligadas à saúde e o senhor sempre foi muito crítico à própria Secretaria Estadual de Saúde e a outras secretarias. Que avaliação o senhor faz da sua posição, né, do relacionamento com o governo e das vezes que o senhor recebeu não como resposta? Nós temos hoje, eu tenho dito inclusive na reunião da Frente Popular, que nós temos feito uma coligação para disputar a eleição. As coligações não é para governar o Estado, é para disputar a eleição e eleger alguém. E os partidos pequenos não crescem, eles não têm espaço para crescimento. O nosso partido Podemos, ele não tem um espaço em nenhum dos municípios. Tem alguns na capital, mas não tem nenhum dos municípios. Como é que eu vou fazer partido nos municípios se não tem como não tem espaço para nós lá, só tem espaço para 2 ou 3 partidos grandes. E aí os pequenos são usados sempre como escala para os partidos grandes se manterem no poder. Eu acho que isso tem que acabar. Os partidos são pequenos hoje, mas precisam crescer. Então, se eles ajudam a eleger, eles têm que ajudar a governar. Porque senão o partido vai continuar pequeno e o grande vai continuar grande, sem perspectiva nenhuma. Eu tenho feito essas críticas dentro das nossas reuniões da Frente Popular. E tenho dito mais ainda, que hoje a política, de forma geral, ela tem mudado, e mudado para melhor. Né? Mudado para melhor. A população está vendo os políticos. Então a gente tem que se comportar de uma forma onde atenda ao interesse da sociedade. Conversei aqui com o deputado estadual Raimundinho da Saúde, do Podemos. Obrigado pela vinda, deputado. Obrigado, Rogério. Um abraço a todos vocês do Pro Saúde. Parabéns pela conquista. E a luta não acabou. É apenas um round que vencemos. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. É só um instante. Até já.